Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, se preparando aí para os concursos e eu quero compartilhar com você sobre eletrotécnica, macetes para prova de concurso. Você que é eletricista, técnica eletrotécnica, e a primeira coisa que eu digo é a seguinte, que a oportunidade ela favorece a mente preparada. É isso mesmo, temos que estar preparados para quando a oportunidade surgir. E o interessante é que a banca examinadora ela quer descobrir o que você não sabe. Ela não está interessada no que você sabe, não. Ela quer pegar você no contrapé, naquilo que você esqueceu de estudar, naquele detalhe que você não observou. E você diz, não precisa, é lá que a banca vai buscar. Entendeu? Observe agora esse vídeo bem interessante. Temos aqui os gatinhos, são os concurseiros. Eu ou você que vamos fazer aí as provas de concurso. E a banca está sorrateira, é a cobra. Observe agora a sagacidade de um bom estudante, de um bom concurseiro. Percebeu aí a velocidade? É isso mesmo. A banca quer pegar você e você tem que ser mais rápido que a banca. Porque a banca quer descobrir o que você não sabe. E aí ela quebra a cara porque você estudou e você se preparou. E aí, qual é a minha dica quando você vai resolver uma questão? Primeira coisa, leia com bastante atenção. Cara, se concentra na prova. Ali é só você, Deus e a prova. Então, lê com atenção, mais de uma vez se necessário. Em segundo lugar, entenda o comando da questão, que é aquilo que a questão está pedindo para você resolver. Calcule a impedância equivalente, a corrente elétrica, o fator de potência, analise o circuito. Você tem que saber isso para poder resolver a questão. Sem entender o comando, você jamais responderá a questão. Em terceiro lugar, anote os dados. Não significa escrever os dados. Lá na prova você grifa quais são as informações importantes para a resolução dessa questão. E aí você vai consultar o banco de dados na sua cabeça, as teorias que você estudou, as fórmulas, os métodos e vai aplicar aquela questão. E o mais importante, você vai fazer a pergunta, será que não tem um jeito mais rápido de resolver a questão? Veja agora essa ilustração. Temos aqui um labirinto e o objetivo é encontrar o caminho. O caminho é a resolução da questão. Esse aqui é o caminho complicado. Vai chegar no resultado? Vai. É um caminho correto, mas ele não é eficiente. Ele é longo e demorado. Você tem que praticar para encontrar esse atalho, que é o caminho mais eficiente. Vamos agora resolver essa questão. Determine a impedância equivalente do circuito abaixo. Temos aqui um circuito elétrico. Já lemos a questão com atenção. Qual é o comando? É determinar a impedância equivalente. E os dados da questão estão no circuito elétrico. Temos aí diversas impedâncias, valor de tensão e corrente elétrica. E aí imagine o aluno que observa o circuito e diz, eu posso fazer uma associação, impedâncias em série e em paralelo aí. Ele vai conseguir a impedância equivalente? Vai, mas vai ser um trabalho absurdo. É muito provável que ele se enrole pelo caminho e aí ele pode errar. Então, qual é a grande questão? É você perguntar, não tem uma forma mais rápida? Não é possível que eu tenha que resolver esse problema associando série paralelo, até chegar na impedância equivalente. E aí, naquela sagacidade do gato, dando aquela tapa na cara da cobra, você percebe, olha, eu tenho a tensão e corrente elétrica do circuito na saída da fonte. E aí você lembra que a impedância equivalente é a tensão dividida pela corrente elétrica. Você substitui os valores e encontra que a impedância equivalente vale 3 ohms, defasagem angular de 20 graus. Dessa forma, busque sempre uma forma mais rápida de resolução. E quando é que você vai aplicar isso? Ainda estudando, ainda se preparando nas questões que você resolve. Comece a se perguntar, como é que eu resolvo isso mais rápido? Na mesma linha, você tem que saber as fórmulas. Ah, professor, mas eu gosto de demonstrar. Eu também gosto, eu acho uma poesia, uma demonstração de uma fórmula, todo aquele algebrismo, eu acho uma beleza, mas para concurso não tem valor, vai demorar demais. Então, por exemplo, triângulo das potências, tu tem que saber isso decorado. Tu olha para o circuito, tu já visualiza esse triângulo de potências e tem que saber as fórmulas de potência aparente, potência ativa, reativa, fator de potência
aplicar Pitágoras nesse triângulo. Outra coisa, tu tem que saber decorado a corrente elétrica de um motor trifásico, mas também, professor, também e muitas outras fórmulas. Só para exemplificar, lei de Ohm, tem que saber reatância indutiva, capacitiva, é uma questão de agilidade. Vamos agora resolver essa questão. Um motor de indução trifásico de 10 CV é alimentado em 380 volts, 60 Hz. Possui fator de potência 0,8, rendimento 0,9 e 4 polos. O valor da corrente elétrica nominal deste motor é... Temos aqui uma questão interessante. Acabamos de ler e qual é o comando da questão. Ele quer saber a corrente elétrica nominal do motor. Se tu não souber a fórmula decorada, tu vai demonstrar, vai levar tempo. Aplica a fórmula decorada, uma fórmula fácil dessa. Substitui os valores e encontra a corrente elétrica 15,5 amperes. E aí você pode perguntar, professor, e os 60 Hz e os 4 polos? São informações irrelevantes, então tenham cuidado com as informações desnecessárias. Muitas vezes a banca enche de informação que você não precisa, só para lhe complicar, para você achar que tem que usar todos os dados do problema e não precisa. Nesse caso, 4 polos e 60 Hz não influencia no valor da corrente elétrica. São informações que vamos descartar. Percebeu aí? Outra dica muito importante, e agora para questões de verdadeiro ou falso, ou assinale a alternativa correta, são as palavras restritivas. Todo, sempre, nunca, só, jamais. Sempre tenha cuidado nessas palavras. Na maioria dos casos, a alternativa é falsa. Lembre-se, a banca quer pegar você no contrapé. Estou dizendo na maioria dos casos. Então, fique ligado. Por exemplo, imagine essa alternativa. As tensões num sistema trifásico sempre estão defasadas de 120 graus entre si. Não é verdade, a alternativa é falsa. Mas, professor, não é 120 graus? É, mas não é sempre. Um circuito trifásico desequilibrado, ele pode ter um desequilíbrio na defasagem angular. Percebeu como muitas vezes essas palavras restritivas nos pegam no contrapé? Outra alternativa, todo motor de indução possui um número fixo de polos. Isso não é verdade. Todo motor não é. Por quê? Porque existe um motor chamado motor da Lander, onde nós podemos alterar o número de polos através de ligação elétrica. Então a alternativa é falsa. Vamos à próxima. A correção do fator de potência indutivo só pode ser realizada através de bancos de capacitores. Não é verdade. Por quê? Porque temos outras opções. Podemos aumentar, por exemplo, carga resistiva, podemos utilizar motor como compensador síncrono. Percebeu aí a sagacidade? Se ligue para não cair nessas pegadinhas. E agora eu faço um alerta. Tenham cuidado com a primeira alternativa de qualquer questão. Sabe por quê? Por conta da ansiedade do concurseiro, do aluno. A banca examinadora, ela sabe disso e ela quer oferecer para você o ouro de tolo, que é a pirita. Parece ouro, mas não é ouro, não tem valor. Então, cuidado com a primeira alternativa. Não quer dizer sempre, mas às vezes, na primeira alternativa é uma pegadinha, porque você acha que aquela primeira alternativa é verdade e nem lê as outras. E aí cai numa pegadinha. Observe essa alternativa. Assinale a alternativa verdadeira. Só coloquei uma alternativa para a gente exemplificar. A potência aparente é a soma algébrica das potências ativa e reativa. E você tem outras alternativas, letras B, C, D, E, mas a primeira é o boi de piranha, é a pirita, o ouro de tolo. E aí você lê e diz, é verdade, eu aprendi que a potência aparente é a soma da potência ativa e reativa, mas essa alternativa ela é falsa. Por quê? Porque a potência aparente é uma soma, mas não é soma algébrica. Soma algébrica é somar potência ativa mais potência reativa. Da mesma forma que somamos 3 mais 4 igual a 7. Na verdade, a soma é fasorial. Lembra? P mais JQ. Potência ativa e reativa estão defasadas de 90 graus entre si. Essa é a pegadinha e é a primeira alternativa
para que você se confunda e na ansiedade já marque, ela é a verdadeira. Percebeu? Então, cuidado com a primeira alternativa. Outra coisa importante, estude o geral, mas também se aprofunde, se atente aos detalhes. Imagina aí um aluno, concurseiro, onde ele diz: professor, eu estou dominando análise de circuitos em corrente alternada. Lei de Ohm, lei de Kirchhoff, estou resolvendo todo tipo de problema. E eu acredito, quase todo tipo de problema de circuito você pode resolver com lei de Ohm e lei de Kirchhoff. Porém, tem algumas situações onde você pode ser mais rápido, mais ágil. Então você tem que se aprofundar e estudar os detalhes. Por exemplo, circuito divisor de tensão e divisor de corrente, para você bater o olho e já resolver. Teorema de Thevenin, teorema da máxima transferência de potência, ponte de Wheatstone, teorema da superposição e circuitos ressonantes. São alguns exemplos de aprofundamento na análise de circuitos que vai lhe trazer agilidade. E isso existe também para transformadores, para motores, para diversos outros assuntos. Não estude apenas o geral, se aprofunde. Não ache, eu já estudei bastante. Vá naquele detalhe, aquele teorema daquela última folhinha, onde você diz, não precisa, é ali que a banca vai buscar e quer pegar você no contrapé. Cadê a sagacidade? Tem que saber o pulo do gato, então se aprofunde. Vamos agora verificar uma questão da Petrobras, ano 2011. Uma questão simples. Vamos resolver da forma rápida e da forma demorada. Para que a indicação de corrente no amperímetro seja zero, o valor de Rx deve ser, bom, já lemos a questão, qual é o comando? Calcular o valor da resistência Rx. Imagine então aquele aluno que sabe tudo de lei de Ohm e lei de Kirchhoff. Ele vai olhar o circuito e vai dizer, olha, como a indicação de corrente elétrica no amperímetro vale zero, a diferença de potencial é zero. O potencial em A é igual ao potencial em B. Então, a queda de tensão em Rx é igual à queda de tensão no resistor que vale 2 ohms. E ele então aplica a lei de Kirchhoff e descobre o valor de queda de tensão em Rx igual ao valor de queda de tensão no resistor de 2 ohms. Temos aí a equação montada. Única variável, Rx. Temos a simplificação da fração, obtemos aqui 3Rx igual a Rx mais 6. Vamos obter Rx igual a 3 ohms. Lindo! O cara foi perfeito. Uma poesia, mas demorou demais. E aí, o outro estudante maceteado, que também sabe lei de Kirchhoff, mas ele estudou ponte de Wheatstone. Ele bate o olho e diz, ah, esse é o circuito clássico, ponte de Wheatstone. E o produto das resistências opostas são iguais. 4Rx igual a 12. Rx 12 dividido por 4 igual a 3 ohms. Observe aí a rapidez. O outro resolve, mas demora bastante. Percebeu? Então, se liga aí na agilidade e a resposta da questão é a letra A, ok? Chegamos então ao final dessas dicas. Espero que tenham sido úteis para você. Eu gostei bastante de compartilhar e quero deixar essa frase. Quanto mais você sua no treinamento, menos você sangra no campo de batalha. É isso mesmo, então treine, se dedique, se aprofunde, repita, faça muitos exercícios até que pareça que você nasceu sabendo. É isso mesmo, você bateu o olho na questão, já sabe como resolve, já sabe ali o que é complicado, descobre um jeito fácil, mas isso só acontece treinando bastante, revisando, errando muito, porque a hora de errar é durante o treinamento, durante o exercício, e aquilo fica gravado na sua mente, tá certo? Um forte abraço, Deus abençoe vocês e muito obrigado aí por terem ficado até o fim. Valeu, pessoal, até mais!